Lembrando que eu tenho um treinamento no YouTube chamado YouTube Sem Aparecer, que te dá o passo a passo pra você abrir um canal do jeito certo no YouTube, onde você não precisa aparecer se não quiser, ok? Todo um passo a passo, criação de roteiro, criação de capa. Muita gente já tá com canais de sucesso, já fazendo dos canais fonte de renda. Você pode seguir esse mesmo caminho. Deixei o link aqui na descrição. Por exemplo, no Fluminense no ano passado, muita gente fala, pô, se o Diniz continuasse, ia cair. E, cara, pelo que você já tinha feito no clube, você mostrava que era a continuidade que deu, né, o que o Fluminense foi conquistar. O que você acha sobre isso, assim, sobre aquele momento ali no Fluminense? Eu acredito piamente que não ia cair, senão eu teria pedido para sair. Não estou lá para prejudicar o clube, vai cair comigo. Pô, porque eu trabalho muita coisa. No Fluminense foi uma conjunção de fatores, né, que aconteceram. E ninguém tem a resposta precisa. Eu falando do que eu acredito. Pô, podia cair, podia, mas eu acreditava que não ia cair de jeito nenhum. Sim. O Fluminense de 2023, ele tinha uma base de 3 jogadores, que foi quando eu fui renovar com o Mário, eu falei, esses 3 caras não podem sair até o final do ano. Senão, eu também não vou ficar. Era Nino, Arias e André. E o André falou isso pra gente aqui, que ele tinha esse... Quase um pacto, né? Não, assim, e foi mesmo. E ele foi firme. saem. E quando veio o Liverpool, foi lá com 30 milhões de euros... E tinha, né? Tinha. E ele falou assim, eu tenho uma relação de pai para filho com o Diniz, eu vou honrar isso aí. O André. E ficou, e a gente ganhou. E depois daqui, aí um pouquinho depois disso, dessa conversa, foi pra seleção, ele jogou comigo na seleção, ele foi, conseguiu Libertadores e tá lá, na Inglaterra. A gente pega e ganha a Libertadores, que é uma coisa, um evento descomunal para a história do Fluminense, que mexeu com todo mundo. Com o clube, com os torcedores, com todo mundo. Qual a folha salarial do time no Brasil? Era 11ª, eu acho. 10ª ou 11ª, salvo engano. Isso é um fato inédito também. Não é igual ganhar com o Fluminense, com o Flamengo, ou com o Palmeiras. Como ou o Botafogo. Ou o Botafogo. O Fluminense então foi assim... Todo mundo trabalha, tem esmero, tem que ter união, tudo. Mas aqui do Fluminense precisava ter muito mais coisas. E a gente teve. Então, tanto é que foi um título inédito. Não foi com a ajuda tinha um poder econômico lá em 2008, da Unimed, contratava os melhores jogadores. Sim. Os melhores, entre aspas, assim, né? Que não é questão de ser os melhores daquele momento. Os caras que estão entregando mais naquele momento. Então o Fluminense foi um fato inédito para todo mundo, para a torcida. Tanto é que eu sou um cara que oscilo pouco quando ganha. Eu sou um cara muito focado no trabalho. A minha Copa do Mundo, todo dia. Porque você pode perguntar para todo mundo. Eu já, outro dia, meu irmão, se o negócio estiver baixando, eu já tô lá cobrando pra caramba. E eu vi que depois que a gente terminou no Brasileiro já tinha uma coisa assim que a gente praticamente não... É quase que a gente não tinha metade do interesse de jogar o Brasileiro que tinha na Libertadores. Então a gente, aí era o tanto titular como o outro time, parece que era uma mobilização de todo mundo, era Libertadores. Quando a gente ganha a Libertadores, a gente passou a jogar uma draga no Brasileiro e a torcida aplaudia o time todo dia. Perdia, empatava, jogava mal, porque tava daquele negócio. Só que a gente não é a torcida. A gente meio que se misturou com a torcida. Eu acho que o clube se misturou com a torcida. Aí pra gente, quando foi pro Mundial, foi um momento de hiato disso. Chamei os caras, se a gente fizer isso aqui, não vamos passar vergonha. Não vamos nem pra final. Você falou, Falei, jogador é testemunha disso. E aí nós ficamos lá fechadinho, tudo que ajudou, tá todo mundo junto, vai pro campo, volta e aqui, treino pra caraca. Treino. Conseguimos ir pra final e fizemos um jogo muito legal contra o City. Foi 4-0, mas não foi a história do jogo. Pra quem gosta de estudar futebol, pega lá. Porque às vezes o cara daqui gosta de tirar uma onda, né? O cara pega e acha que sabe muito, porque o cara assiste o jogo na televisão. Mas os caras do City, tem gente do City que procurou, os caras trabalham comigo pra falar do jogo, daquilo, que gostou e tal. E o jogo em si foi 4-0, mas foi um jogo, que a gente em determinado momento foi mais do que 15 minutos que a gente teve domínio do City no jogo. Só pegar e assistir de novo. E o Guardiola comentou sobre isso. Exatamente. E perdemos de 4-0. O resultado foi muito ruim, mas o jogo não foi muito ruim. Foi um jogo que o time estava mobilizado. Depois disso, a gente foi conseguir mobilizar o time de novo naquela final uma semana da Recopa. Que era tipo uma revanche, né? Fantasma. Então aí tinha elementos extraordinários que a gente soube trabalhar. Então o time, vamos. E depois, a nossa rotina não era mais a mesma rotina. As coisas já eram uma coisa assim, o fato de você ganhar a Libertadores, do jeito que o Fluminense ganhou, mexe, assim. Tem uma tendência de trazer para baixo. Porque existe um amolecimento. No fundo, vai ficar mais difícil para a gente, porque os times conhecem mais, querem ganhar do campeão da América, e a gente pega e se enfraquece em vez de se fortalecer. E é uma briga, é difícil para todo mundo.
Então o Fluminense estava num processo de aprender a continuar ganhando. E essa queda, para mim, era uma queda assim plausível e era a possibilidade mais concreta de acontecer. A gente só tinha que saber estancar uma hora a queda para voltar a subir. Aí nisso, o Nino foi vendido. O Arias, no momento ruim do Fluminense de resultado, o Arias vai para a seleção e o André machuca. E o Ganso machuca, o Cano também estava jogando com dificuldade. Então o time, aquele time lá que deu uma encantada, daquele momento não existia mais, estava num momento de reconstrução. E o Fluminense foi voltar, que depois fez um trabalho legal de reconstrução, mas foi voltar a ganhar quando voltou o André, o Nino e o Arias. Eu acho o André, Chega o Thiago também. Chega o Thiago pro lugar do Nino, que é um extra série. Por tudo, não só pela bola, pela liderança, pelo jeito. Aí joga Thiago, André e Arias voltam. E o time tem uma sequência positiva. Eu acho que o Fluminense, salvo engano, não ganhou nenhuma partida sem o Arias no Campeonato Brasileiro. Tamanha importância que era. Então, aconteceu um monte de coisa juntos ali. Aí, renova o contrato, meu contrato dia 24 de... Foi legal quando o Mário renovou, eu falei, porra... Não, aí deu isso. 5 jogos. Depois de 5 jogos eu saí. Então... E foram jogos que deu tudo errado, assim. Mas é uma coisa que... Aí vem essa pressão avassaladora de fora. Porque... E outra coisa, e a torcida do Fluminense não ia admitir o time ser médio depois de tudo que aconteceu. Não. Então a pressão do cara... Então você tinha que fazer... Porra, e a minha... E beleza. Cadê o espetáculo ano passado? Tava lá para poder... E os caras falaram, não, mas muda. O que é mudar? É ser mais conservador, chutar a bola para frente? Não é isso, cara. Que vai fazer. Em determinados momentos nós fizemos isso quando precisou. Enquanto o Colo-Colo, nós ficamos atrás o tempo todo lá, ganhamos de 1-0. Mas isso aí não se sustenta para um time que é acostumado a fazer o que a gente fazia. A gente tinha que arrumar um jeito de voltar. E precisava, obviamente, do Arias voltar para ajudar, o Thiago estrear. E eu acho que as coisas iam seguir um curso normal, que se a gente estava mal no Brasileiro, a gente tinha 14 partidas invictas na Libertadores. A gente tinha perdido... A nossa campanha da Libertadores foi melhor que a de 2013. De 2023, o ano passado. A gente já tinha passado na Copa do Brasil. Então era um momento de escolhas. O Grêmio estava colado com a gente. E não trocou. E foi. O Fortaleza, em 22, ficou na zona de rebaixamento. Quase em último. Mas muito mais tempo que o Fluminense. Um turno inteiro. Só quando ele sai da Libertadores, Sul-Americana. E foi, então, são escolhas. Agora, assim, escolhas que você precisa respeitar. Obviamente, assim, que eu já falei mil vezes. E o Mário, falei na minha... Quando eu saí do Fluminense, e falo assim, o Fluminense tem muita sorte do Mário ser presidente. É um cara que fez muita coisa importante no Fluminense. O cara é bom, inteligente, porra, o cara vai pra cima. Só ver que 19 pra cá o que aconteceu com o Fluminense. Agora, estamos falando da minha saída. Esse é o meu lado. Ele tem o lado de lá. Então, ele deve ter pensado diferente e fez, assim. Podia ter feito antes. Se fizesse antes, ia ser pior ainda. Eu saí como antes? Eu fui um campeão da Libertadores, porque a final da Recopa foi 29 de fevereiro. Foi. Aí nós começamos o Campeonato Brasileiro jogando bem e pontuando mal. Nós jogamos bem contra o Red Bull Bragantino, nós jogamos bem... Aí nós jogamos Bahia, começou o jogo da chuva, começamos bem, aí veio o temporal, aí ganhamos do Vasco. Aí jogamos bem pra caramba contra o Atlético Mineiro, tava 2-0, e a gente não conseguiu matar o jogo. Um jogo lá em Juiz de Fora. Aí teve a parada ali dos jogos e já foi minha renovação. Aí depois que vieram acho que veio o São Paulo, aí foi Juventude, Botafogo, a gente jogando muito desfalcado e o time de verdade não estava jogando bem. Estava assim desconectado, a gente não conseguia produzir, mas era um momento que o time estava passando que uma hora a gente ia buscar a solução, sabe? Quando você sai do Fluminense, como é que você demorou a desligar? Pra mim foi igual um luto, assim, que tinha que elaborar. Foi uma coisa pra mim muito forte. Foi pesadíssimo. A gente viu o seu choro na entrevista que você deu ao sair, assim. Demorou quanto tempo pra você, cara? Demorou muito, assim. Demorou até a minha ida pro Cruzeiro também. Pra isso foi bom, porque você já tinha melhorado, mas aí você foca em outra coisa e vai. Mas eu demorei, assim, foi elaborando, foi saindo aos poucos. Os primeiros momentos foram muito difíceis pra mim. Muito. Por quê? Porque, assim, eu trabalho muito na perspectiva, assim, de criar conexões humanas de profundidade, de qualidade boa e com jogadores e extravasa o jogador. O jogador, aí pessoal de staff, aí pessoal mais simples, pessoal da limpeza, pessoal roupeiro, pessoal de diretoria, pessoal do administrativo. E daqui a pouco pimba. E o Fluminense ganhou por causa disso. O Fluminense não ganhou por conta só do ambiente. Exatamente. Jogador e comissão. Longe disso.
A faxineira, assim, se sentia, assim, à vontade para falar comigo, falar, pô, nós estamos juntos, nós vamos lá, mas de verdade, uma coisa assim de... Tanto é que eu recebo até hoje mensagem, igual eu recebi do Marcelo, eu recebo do faxineiro, da faxineira, do roupeiro. Então, era um ambiente, assim, que as pessoas se sentiam muito que aquilo ia dar certo. Tava todo mundo, e a torcida muito junto. Então, foi uma conquista... Um negócio mágico, né? Mágico, muito linda. Muito linda, sabe? De um time... Pô, ninguém apostaria no Fluminense. Assim, daquele jeito que tava. Assim, é um time, velho, foi o time com a idade mais avançada que ganhou uma competição continental, seja Libertadores, Champions League. Com a média de idade mais avançada. O jeito de jogar. E o jeito de jogar, e a gente treinava aqui, ó. Treinava e os caras foram se adaptando. Pô, pra jogar contra o Boca Juniors, tava na Veste, tirou quase 2 horas. O jogo era 5 da tarde, e nego foi, e jogamos prorrogação, e terminamos inteiraço com o jogador a menos, sabe? E fomos jogar lá o Mundial. E assim, o time que jogou a final do Carioca foi o time que jogou a final da Libertadores, foi o time do Mundial. Mesma escalação. A única mudança que teve do Carioca pra frente foi o Martinelli e o Alexander. Só. E o time, os caras, aguentaram, e jogadores assim, era uma conexão... a gente sabia os nossos defeitos, sabia das nossas qualidades, e sabia que a gente tinha que trabalhar de uma maneira coletiva muito coesa. Eu acho que quando ganha a Libertadores, esse apelo que vem de fora, a gente... Como esse organismo muito, muito junto, ele deu uma enfraquecida. Sim. A gente enfraqueceu, e aí todo mundo é responsável. Eu sou talvez o principal, talvez não, para mim o principal responsável sempre sou eu, porque eu tô lá e eu tenho que dar conta. Então eu coloco essa responsabilidade para mim. Eu tenho que dar conta de fazer o negócio voltar. E eu tava lutando para fazer voltar. Beijando, brigando, e vai de novo, e vamos, e conversa, e treina menos, treina mais, vê mais. E uma hora, um negócio... A única coisa que não dá para fazer é desistir. Então a gente vai indo.